Olá, tudo bem? Sou Rodrigo Borim, engenheiro mecânico, investidor e empreendedor. Agora eu vou mostrar para vocês como apresentar, beleza? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês sobre a empresa, depois o background, o que está por trás da apresentação em si, depois como apresentar, tá? E depois como fazer o fechamento. Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam que a World Ventures não é uma empresa de turismo, mas sim uma empresa de inovação e tecnologia. Eu demorei um bom tempo para entender isso, beleza? Outra coisa, ela vai se tornar, sim, a maior empresa da DSN. DSN, para quem não sabe, é Direct Selling News, aquela revista especializada em empresas de venda direta. A gente vai se tornar a maior empresa em 2024, 2025, beleza? Outra coisa, não somos um clube de viagens, mas sim um clube de vantagens e um clube de viagens. Ou seja, o nosso mercado não é apenas as pessoas que viajam, né? Apenas os 63% de brasileiros que, segundo o ministro do Turismo do Brasil em 2017, ou viajam ou estão prontos para viajar. Mas sim qualquer pessoa que quer ter alguma vantagem, algum desconto, esse tipo de coisa. Ou seja, todo mundo, né? A gente não é melhor em tudo, não, de jeito nenhum, nada é melhor em tudo. Mas onde a gente entra, a gente é muito competitivo. Aqui é uma estimativa que eu fiz para vocês, mostrando que nossa empresa vai se tornar a maior empresa em 2024 e 2025. Nota que foi até conservativo, porque a Amway, por exemplo, nós só tínhamos dados até 2016. Eu fiz de conta que ela manteve os dados, mas se eu continuasse a curva, ela estava caindo. Tá? O mesmo foi para a Avon, beleza? Para você posicionar uma marca, um produto ou um serviço no mercado, tem três maneiras: ou função, ou emoção, ou experiência. Tá? O produto chamado Dream Trip, o pacote, a viagem dos sonhos. Gente, vocês acham que ela é função? O cara viaja, faz uma viagem dos sonhos porque precisa viajar? Não, não é função. É experiência, é experiência. Então, como é que você vende experiência? Você vende com uma tabela cheia de números ou você põe um videozinho no fundo? Então, por isso que eu coloco os vídeos do fundo das Dream Trips, beleza? Outra coisa que eu preciso que vocês entendam. O cara levanta da cama e fala, vou comprar uma camisa, vou sair para tomar cerveja, vou comprar um sapato, vou comprar um carro, uma casa, mas ninguém levanta e fala, hoje eu vou comprar um clube de viagem. Esquece, isso não tem. Então, preciso que vocês entendam isso, tá? Agora o produto chamado Hideaway, Hotel e Getaway são preço. Pode bater no preço que a gente tem preço sim, sem dó, tá bom? Como apresentar? 7% da comunicação são palavras, 38% é o tom de voz e 55% a linguagem corporal. Tá? Então, quando você manda um texto para alguém no WhatsApp, por exemplo, você pega só 7%. Quer dizer, você jogou fora 93% da sua comunicação. Quando você manda um áudio no WhatsApp, por exemplo, você pega 7 mais 38, 45. Quase metade, já é razoável. Como é que você pega 100%? Coloca ela numa sala e apresenta para ela. Por isso é importante de você apresentar para a pessoa fisicamente, dá muita diferença isso, tá bom? Ou, no pior cenário, uma videoconferência também faz um papel parecido com esse, tá bom? Confiança e emoção, é isso que vende. Tenham confiança e as pessoas compram você e não o seu produto ou o seu serviço, tá bom? Outra coisa, o nome dessa empresa é World Ventures, não é World Ventures, tá? Não é umas aventuras das palavras, não é um clube do livro, é um clube de viagens, tá bom? Vocês têm que explicar que a nossa empresa, ao contrário de uma boa parte das empresas que eu conheço, é um clube VIP de viagens e só para convidados. Então, cara, você convida alguém para participar de algo que você não gosta, um mala para participar de um negócio que você está dentro, não convida. Um cara chato, não convida. Então, assim, valorize isso, tá bom? Gerem curiosidade na apresentação, não falem tudo, até porque é impossível falar tudo. Eu já fiz algumas vezes isso, uma apresentação de 3 horas, depois fiquei mais 4 horas com a pessoa tentando explicar o que estava acontecendo, não consegui passar tudo, então não tentem. Só dê um tapinha, explique alguma coisa e a coisa vai andar, tá bom? Outra coisa, gerem desejo antes de apresentar. Não saia apresentando qualquer coisa de qualquer jeito. Primeiro gerem desejo, tá? Pergunte para as pessoas se elas viajam, ou se elas gostam de viajar, ou se elas gostariam de viajar. E caso positivo, se elas gostariam de conhecer uma maneira inovadora de viajar. O futuro das viagens, uma forma de viajar mais barato. Finalize com, posso apresentar para vocês? Isso gera compromisso de atenção. Se você perguntar e se a pessoa concordar, ela vai sentar ali, ela vai assistir até o final, beleza? Antes de apresentar o negócio, pergunte se elas teriam interesse em gerar uma renda extra com o projeto. Se a pessoa falar não, você não apresenta o negócio, tá bom? E
Claro, se ela falar sim, você vai lá e apresenta o negócio com todo o prazer, beleza? Faça a plateia concordar com você e falar o maior número de sims possível, tá? Pelo menos 3 sims, pelo gatilho mental do compromisso e da coerência, e ela terá uma chance de fechar. Seja claro, seja claro. Interaja com a plateia, faça perguntas, você não quer ninguém consome. Esteja sempre apoiado nos 2 pés e com o peso distribuído igualmente. Isso te proporciona firmeza. Os pés têm que ficar mais ou menos na largura do seu ombro. Você tem equilíbrio e firmeza e você passa isso para a plateia, beleza? 10 erros mortais que uma pessoa comete quando ela está falando diante de um público. Esse é o tema do episódio de hoje. E se é a primeira vez que você assiste o meu vídeo, já deixa o seu like. Se é a segunda, deixa o seu like. Se é a 50ª, deixa o seu like. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, inscreva-se, porque tem mais de 300 vídeos gratuitos para o seu desenvolvimento. E falando em gratuitos, tem um livro que eu escrevi, 7 erros que travam uma pessoa, que congelam a pessoa na hora que ela está falando em público. E, obviamente, suas 7 soluções. Se você ainda não tem esse livro digital, na descrição do episódio de hoje eu vou deixar um link para você fazer o download. Mas vamos lá, 10 erros mortais. Erro número 1. Começar sua apresentação pedindo desculpas. Olha, pessoal, desculpa, eu cheguei atrasado hoje, sabe o que é? Eu peguei muito trânsito para vir até aqui, mas de verdade, me desculpe. Não faça isso! A introdução tem que ser um momento poderoso e pedir desculpa não é a melhor estratégia. Erro número 2. Ficar falando o tempo inteiro de você mesmo. Não porque eu fui fazer uma viagem, não porque eu fiz um novo curso, porque eu comprei um novo carro, porque quando eu tinha 15 anos, não porque quando eu era criança, eu me formei em tal lugar, eu sou um especialista em... É um saco. O público definitivamente não está ali te assistindo para saber sobre a sua vida. Ele quer saber sobre como o seu conteúdo pode transformar a vida dele. Então, foca no público e não em você. Erro número 3. Falar difícil. Tem pessoas que gostam de rebuscar, de colocar um monte de enfeite na sua fala. A sua fala tem que ser acessível, a não ser que você seja um advogado e esteja defendendo uma causa para o juiz, tudo bem. Agora, se você inclusive é um advogado e está falando para o júri, quer conquistar o júri, nem nesse caso vale a pena você falar difícil. As suas palavras têm que ser acessíveis. Preciso de um canetão. Erro número 4, vícios de linguagem. Então, outro dia eu fui fazer uma viagem e, nossa, tinha muita coisa legal, Tinha lojas diferentes e tinha pessoas num jeito diferente, Foi muito divertido, Tá, daí, ok, entende? Não agregam na sua apresentação. Risca os vícios de linguagem do seu vocabulário. Erro número 5. Falar sem olhar para o público. Você precisa olhar para o público para estabelecer conexão visual. Imagine eu fazendo todo esse episódio aqui com você, olhando para cá. Inclusive a vista aqui é linda. Não sei se você me acompanha no Instagram, lá eu mostro os bastidores de eu gravando vídeo, mas a vista daqui realmente é linda. Imagine eu conversar com você olhando para cá. Não ia conectar, Tudo bem, só pode. Então, olha só, se você vai falar em público, você tem que estabelecer contato visual. Possíveis situações que a pessoa não olha para o público. Quando tem um slide, ela fala o tempo inteiro olhando para o slide, lendo. Inclusive, ler slide é um erro terrível. Eu poderia até falar 11 erros aqui, tá? Já acrescentei um novo de bônus aí para você. Ler slides é um erro péssimo. Mas voltando aqui, quando a pessoa fica olhando para o slide ou quando ela tem um texto, ela fica olhando para o texto. Não. Olhe para o público. Erro número 6. Falar palavras que não agregam. E eu vou te dar o exemplo de 2 palavras. Primeira palavra é acho. Eu acho esse tema muito interessante. Presta atenção aqui porque acho esse conteúdo muito importante que eu vou falar para você. Acho, meu amigo. Vai pesquisar primeiro então. Troque a palavra acho. Acho é um vício de linguagem que não agrega na sua fala. Pega a palavra acho e risca. Busque outras palavras que vão agregar mais ainda no seu vocabulário. Combinado? E a segunda palavra que eu quero falar para você
definitivamente não utilizar nas suas palestras, nas suas apresentações, é a palavra tentar. Olha, eu vou tentar dar o meu melhor aqui para você, tenta prestar atenção em mim agora, eu sei que tá calor, eu sei que tentar não agrega também. Quem tenta é o um. Então pega a palavra tentar e ó, risca do seu vocabulário. Erro número 7. Fazer piadas sem graça. Fazer piadas preconceituosas. Piada de loira, piada de negro, piada de japonês, piada de português, piada de tudo quanto é coisa que gera qualquer tipo de preconceito, definitivamente não faça na sua apresentação. Inclusive não faça nem na sua vida. Isso não agrega mesmo. Pega essas piadas preconceituosas e joga no lixo. Erro número 8. Não respeitar o tempo da sua apresentação. Você tem 2 minutos? Fala em 2 minutos. Você tem 5? Fala em 5. Você tem 1 hora? Fala em 1 hora. Não extrapola o tempo. É um desrespeito com o público e é um desrespeito com o próximo apresentador. Por favor, respeite o tempo. Ai, pessoal, olha só, eu sei que eu já passei do tempo, mas eu preciso concluir essa fala. Não, você não precisa, você devia ter se preparado melhor. Vai treinar direito. Nada de extrapolar o tempo. Erro número 9. Confiar só na sua memória. Não confie só na sua memória. Não, 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 não. Leve material de apoio, leve suas anotações, leva o seu computador, leva qualquer coisa que vai te servir de suporte. Se por acaso, eventualmente, te der um branco, você tem ali o material para te orientar. Quando eu comecei a ministrar meus treinamentos e minhas palestras, os meus slides, eu adoro utilizar slide, imagem, música, eu falo mais sobre isso no meu curso online de oratória, mas enfim, eu adoro utilizar slides, então os slides, eles funcionavam como marcadores, como lembretes do que eu tinha que falar, senão eu me empolgava muito e acabava fugindo do tema. Fugir do tema é um outro erro, eu poderia falar de 12 erros mortais, viu? Mas tudo bem, voltando aqui. Só que o que aconteceu? Teve uma vez que eu fui fazer uma apresentação e acabou a energia, o slide não funcionou. Eu falei, pô, agora eu tive um aprendizado, além de eu levar os slides e tal, o computador, enfim, eu vou levar impresso também, porque se der algum BO na hora, eu tenho meu material impresso ali para servir de guia com as ideias principais para eu fazer a minha apresentação. Então, definitivamente, é um erro você confiar só na sua memória. Erro número 10. Vícios de pausa. Vícios de pausa, Gil? O que é isso? Vícios de linguagem eu sei, mas vícios de pausa? Pois é, tem vícios de pausa, vícios de postura, vícios de gestos, tem várias coisas. Mas vícios de pausa é quando a pessoa vai parar um pouquinho para lembrar o que ela tem que falar e enquanto ela pensa, ela emite um som. Funciona assim. Hoje eu vou falar para você sobre 10 erros horríveis, 10 erros matadores quando você vai falar em público. O erro número 1 é vícios de pausa. Definitivamente péssimo. Não faça isso. Puxa vida, né? Já falei os 10, na verdade já falei até mais 2. Posso falar mais 2? Eu deveria ter colocado o título desse vídeo como 14 erros mortais, mas tudo bem. Eu já te dei 2 erros aí no meio desse vídeo, mas agora eu quero contar pra você o erro número 11. Voz de abajur. Definitivamente voz de abajur é um erro terrível. Voz de abajur é quando a pessoa fala do mesmo tom do início até o fim da sua apresentação. Imagina eu fazendo esse vídeo com você, que agora já deve estar uns 8, 9 minutos de vídeo, no mesmo tom, na mesma voz. O que estaria acontecendo com você? Eu estaria te conduzindo a um sono profundo. Ai, não faça isso, use a sua voz, brinque com esse instrumento que Deus te deu. E detalhe, viu, no começo eu não gostava da minha voz não, hoje eu já aceito, obrigada Senhor pela voz que eu tenho. Faço alguns exercícios para ajudar na minha voz, para eu ter inclusive potência vocal para fazer o meu trabalho. Por favor, voz de abajur, não. Erro número 12, posso? Erro número 12, vamos lá. Conclusão xoxa. Conclusão xoxa é péssimo. A pessoa fez uma introdução poderosa, ganhou a atenção do público, utilizou da voz, fez gestos, não teve vício de linguagem, a apresentação dela foi ótima. Chega na conclusão, ela
eu não vou dizer o que eu ia dizer, mas ela mela tudo. Ela diz assim: acho que era isso que eu tinha para dizer. Terminar a sua apresentação dizendo era isso que eu tinha para dizer já é péssimo. Com o acho antes, acho que era isso que eu tinha para dizer. Não faça isso. Definitivamente esse é um erro mortal. Ele mata a sua apresentação. Pode ter sido muito boa, fez isso na conclusão, ó, já era. Então tá aí 12 erros, na verdade 14 erros para você não cometer ao falar em público. Lembra, tem meu e-book gratuito aqui no link para você fazer a descrição. Para você fazer o download, do seu e-book. Aproveita enquanto ele ainda está disponível, combinado? E desses 10 erros, qual foi o que mais chamou sua atenção? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero interagir com você. Eu leio todos os comentários, às vezes não consigo responder todos, mas eu leio um por um. Inclusive eu tenho algo para te contar. Esse canal aqui não é só meu, é nosso. Cada novo inscrito vibra junto comigo, cada like vibra junto comigo, cada comentário vibra junto comigo. Aqui na internet nós estamos formando uma comunidade de pessoas do bem, pessoas que acreditam que elas podem se desenvolver, pessoas que acreditam que elas podem sim ser hoje melhor do que ontem. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Sensacional o vídeo, né? Então, beleza. Recapitulando aqui os 14 erros mortais da oratória, tá? Começar a sua pena pedindo desculpas. Ficar falando o tempo todo de você mesmo. Falar difícil. Vícios de linguagem. Falar sem olhar para o público. Falar palavras que não agregam. Acho, tentar, etc. Fazer piadas sem graça ou preconceituosas. Não respeitar o tempo da sua apresentação. Confiar só na sua memória. Você vai esquecer, vai para mim. Vício de pausa, você ficar o tempo todo parando, né, para pensar. Voz de abajur, voz monotônica, né, no mesmo tom. Conclusão xoxa. Para quem que conclui assim, né? Ler os slides e fugir do tema, tá bom? Vamos lá. Outro vídeo interessante. A voz humana é um instrumento que todos tocamos. É provavelmente o som mais potente do mundo, é o único que pode começar uma guerra ou dizer eu te amo. E mesmo assim, muitas pessoas passam pela experiência de falar sem ninguém ouvir. E por quê? Como podemos falar poderosamente para fazer diferença no mundo? O que eu gostaria de sugerir é que existem alguns hábitos que precisamos afastar. Eu reuni aqui, para seu prazer, 7 pecados mortais da fala. Não tenho a pretensão de dizer que é uma lista completa, mas esses 7 pecados, eu acho, são grandes hábitos nos quais todos podemos cair. Primeiro, fofoca. Falar mal de alguém que não está presente. Não é um bom hábito e sabemos muito bem que a pessoa que fofoca, 5 minutos depois, estará fofocando sobre nós. Segundo, julgar. Conhecemos pessoas como nessa imagem. É muito difícil escutar alguém se você sabe que está sendo julgado e condenado ao mesmo tempo. Terceiro, a negatividade. Você pode cair nessa. Minha mãe, nos últimos anos de vida, tornou-se muito negativa e isso é difícil de ouvir. Eu lembro que um dia eu disse para ela, hoje é 1º de outubro, e ela disse, eu sei, não é terrível? É difícil ouvir quando alguém é tão negativo assim. E outra forma de negatividade é reclamar. Bom, essa é a arte nacional do Reino Unido. É nosso esporte nacional. Reclamamos sobre o clima, sobre esporte, sobre política, sobre tudo, mas, na verdade, reclamar é um sofrimento viral. Não é espalhar luz do sol e leveza no mundo. Desculpas. Todos nós conhecemos esse cara. Talvez todos nós tenhamos sido esse cara. Algumas pessoas têm um atirador de culpa. Elas jogam a culpa em todo mundo e não se responsabilizam pelos seus atos. É novamente muito difícil ouvir alguém que está agindo dessa forma. Penúltimo. O 6º dos 7 itens. Exagero. Ele prejudica a nossa linguagem às vezes. Por exemplo, se eu vejo alguém que é realmente incrível, do que eu chamo isso? Então, é claro, esse exagero se torna mentira e nós não queremos ouvir pessoas que sabemos que estão mentindo para nós. E, finalmente, o dogmatismo. A confusão de fatos com opiniões. Quando essas duas coisas se confundem, você está ouvindo na direção oposta, alguém está bombardeando você com suas opiniões e como se fossem a verdade. É difícil.
Então aqui estão eles, os 7 pecados mortais da fala. São coisas que eu acho que precisamos evitar. Mas há uma forma positiva de pensar sobre isso? Sim, existe. Eu gostaria de sugerir que há 4 bases, fundações, sobre as quais podemos ficar se queremos que o nosso discurso seja poderoso e para fazer a diferença no mundo. Felizmente, essas coisas soletram uma palavra. A palavra é hail, granizo, e ela tem uma grande definição também. E eu não estou falando sobre o material que cai do céu e o acerta na cabeça. Eu estou falando sobre essa definição. Cumprimentar ou aclamar entusiasticamente, que é como as nossas palavras serão recebidas se ficarmos sobre essas 4 bases. Então, o que elas representam? Vejam se conseguem adivinhar. O H. Honestidade, é claro. Ser verdadeiro no que você diz, sendo direto e claro. O A é a autenticidade. Apenas sendo você mesmo. Um amigo meu descreve isso como estar sobre sua própria verdade, que eu acho que é uma bela maneira de colocar. O I é a integridade. Sendo a sua palavra, na verdade, fazer o que você diz e ser alguém que as pessoas podem confiar. E o L é o amor. Eu não quero dizer o amor romântico, mas quero dizer desejar às pessoas o bem. Por 2 razões. Primeiro, acho que a honestidade absoluta não pode ser o que queremos. Meu Deus, você está tão feia esta manhã. Talvez isso não seja necessário. Temperada com amor, é claro. A honestidade é uma grande coisa. Mas também, se você está realmente desejando o bem a alguém, é muito difícil julgar ao mesmo tempo. Eu nem tenho certeza de que você pode fazer as 2 coisas simultaneamente. Então, hail. Além disso, é o que você diz, e é, como diz a velha canção, é o que você diz e também a maneira como você diz. Você tem uma caixa de ferramentas surpreendentes, é um instrumento incrível, e ainda assim esta é uma caixa de ferramentas que poucas pessoas já abriram. Eu gostaria de remexer um pouco lá com você e só puxar algumas ferramentas que você pode gostar de usar e que vão aumentar o poder da sua fala. Registro, por exemplo. Agora, registro de falsete que não pode ser muito útil na maioria das vezes, mas há um registro no meio. E eu não vou ser muito técnico sobre isso com qualquer um de vocês que são treinadores de voz. Entretanto, você pode colocar a sua voz. Então, se eu falar aqui pelo meu nariz, você pode ouvir a diferença. Se eu descer aqui na minha garganta, que é onde a maioria de nós fala, a maior parte do tempo. Mas se você quer peso, você precisa ir até aqui no peito. Você ouve a diferença? Nós votamos em políticos com vozes mais graves. É verdade? Porque associamos profundidade com poder e autoridade. E isto é registro. Então, nós temos o timbre. É a forma como a sua voz é sentida. Mais uma vez, a pesquisa mostra que preferimos as vozes que são ricas, suaves e quentes, como chocolate quente. Bom, se você não é assim, isso não é o fim do mundo, porque você pode treinar. Contrate um treinador de voz. E há coisas incríveis que você pode fazer com respiração, com postura e exercícios para melhorar o timbre. E agora a entonação. Eu amo entonação. Esta é a metalinguagem que usamos para lhes conferir significado. É uma raiz de sentido na conversa. As pessoas que falam tudo em uma nota só são realmente muito difíceis de ouvir se eles não têm entonação alguma. É daí que o mundo monotônico vem, ou monótono, monotom. Também temos entonação repetitiva chegando agora, onde cada frase termina como se fosse uma pergunta, quando na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. E se você repetir essa várias vezes, na verdade restringe a sua capacidade de se comunicar através da entonação, que é uma pena. Então vamos tentar quebrar esse hábito. Ritmo. Eu posso ficar muito animado dizendo algo muito rapidamente, ou eu posso também diminuir até enfatizar. E no final de tudo, é claro, é o nosso velho amigo silêncio. Não há nada de errado com um pouco de silêncio em uma conversa. Não temos que preenchê-lo com uns e ans. Pode ser muito poderoso. Claro, a tonalidade. Muitas vezes vai junto com o ritmo para indicar excitação, mas você pode fazê-lo apenas com a tonalidade. Onde você deixou as chaves? Onde você deixou as chaves? Significados ligeiramente diferentes nessas 2 formas. E, finalmente, o volume. Eu posso ficar muito animado usando volume. Desculpe se eu assustei alguém, tudo bem? Ou eu posso fazer vocês realmente prestarem atenção ficando bem quieto. Algumas pessoas irradiam o tempo todo. Tente não fazer assim. É chamado de sodcasting. Isto é impor o seu som às pessoas ao seu redor sem nenhuma consideração. Não é agradável. Naturalmente, onde tudo isso entra em jogo, acima de tudo, é quando você tem algo realmente importante para fazer. Pode ser num palco como este, dando uma palestra, pode ser propondo casamento, pedindo um aumento, discursando em um casamento, seja o que for. Se é realmente importante, você deve isso a si mesmo. Olhar para esta caixa
de ferramentas e o motor que vai funcionar, e nenhum motor funciona bem sem ser aquecido. Aqueça sua voz. Na verdade, deixa eu mostrar como fazer isso. Será que todos podem ficar de pé por um momento? Eu vou mostrar os 6 exercícios de aquecimento vocal que eu faço antes de me apresentar em cada palestra. Sempre que forem falar com alguém importante, façam isso. Primeiro, braços para cima, respiração profunda e inspirem. Assim. Mais uma vez. Muito bom. Agora vamos aquecer os nossos lábios. Vamos para... Muito bom. E agora... Igual quando você era criança. Agora seus lábios devem ganhar vida. Vamos fazer o seguinte com a língua, exagerando. Lá, 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 lá. Lindo, estão ficando muito bons nisso. E em seguida agora enrole uma... É como champanhe para a língua. Por fim, eu só posso fazer um. Os profissionais chamam isso de sirene. É muito bom. Começa com o I e vai para o O. O I é agudo e o O é grave. Então você vai... Fantástico, uma salva de palmas para vocês. Sentem-se, obrigado. Da próxima vez que falarem, façam isso com antecedência. Agora deixe eu colocar isso no contexto para fechar. Esta aqui é uma questão séria. Este é o lugar onde estamos agora, certo? Não falamos bem com pessoas que simplesmente não estão ouvindo num ambiente que tem muito ruído e acústica ruim. Eu falei sobre isso neste palco em diferentes fases. O que seria o mundo caso estivéssemos falando poderosamente para as pessoas que estavam ouvindo conscientemente em ambientes que eram aptos para o propósito? Ou, para fazer isso um pouco maior, o que o mundo seria caso estivéssemos criando e consumindo sons conscientemente e projetando todos os nossos ambientes para o som de forma consciente? Isso seria ótimo. Seria um mundo que soa bonito e aquele em que o entendimento seria a norma. E essa é uma ideia que merece ser espalhada. Obrigado. Obrigado. Ótimo vídeo, né? Resumindo, 7 pecados mortais da fala: fofoca, julgar, negatividade, reclamar, desculpas, exagero e dogmatismo. Tá? 4 bases para fazermos um discurso que faz a diferença no mundo: honestidade, autenticidade, integridade e amor. Como dizemos: registro, peso, profundidade, o timbre, vozes ricas, suaves e quentes. Entonação, monotônico, de monótono, ninguém quer um tom só de voz. Oscilem, isso faz muita diferença. Ritmo, tonalidade e volume, beleza? Fechamento. Aqui não tem piadas, estamos fechando um plano de viagens ou um novo empreendimento que pode mudar a vida da pessoa. Isso é sério. É igual vender um carro ou o imóvel. Você não vai fazer piadas na hora de fechar, beleza? Outra coisa, sai para comprar algo legal, não é? Então haja como se você estivesse do outro lado da cadeira comprando algo fantástico, que realmente é. Tá? Sentimento de perda é 3 vezes maior do que o de ganho. Tem estudos que falam que é 1,8, mas a maioria que eu li fala em 3 vezes. E ele fecha. Usem isso. Tá? Nada motiva mais as pessoas do que um futuro promissor entendam isso e vendam isso à pessoa. Tá? Ao terminar, agradeça a presença de todos e pergunte aqui quem gostou mais do clube, do negócio ou dos dois. Aí você pede para quem convidou falar com a pessoa, beleza? Quem convidou deve perguntar ao convidado: já que você gostou mais do clube, do negócio ou dos dois, está pronto para começar? Incline o seu corpo sorrindo em direção à pessoa e estica a mão para fechar o negócio. Gente, isso funciona, tá? Ou pergunte: já que você gostou mais do clube, do negócio ou dos dois, só para que eu possa te ajudar a tomar uma decisão, o que te impediria de entrar agora? Pronto, é natural, você está ajudando a pessoa e aí você lista as objeções. Liste todas as objeções antes de tirá-la. Não levante uma objeção, fala tempo, você vai lá e tira. Ela fala dinheiro, você vai lá e tira. Ela fala meu esposo, você vai lá e tira. Não faça isso, é chato. Então liste todas, tá? Primeiro você liste todas. Pergunte da seguinte maneira: o que te impede de começar agora? Tá? Se a pessoa responder tempo, ok. Você fala, tirando o tempo, tem algo a mais que te impede de começar agora? Ela fala dinheiro, você fala, ok. Fora tempo e dinheiro, tem alguma coisa a mais? Então só depois que você listar todas, você começa a tirá-las. Tá? Por quê? Porque pelo gatilho mental da coerência,
Quando você tirar todas, a pessoa vai ter que fechar, senão ela fica sem jeito, é estranho, tá? Sempre leve o formulário de cadastro em papel ou tenha o computador aberto, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço, vamos que vamos, até!